Eu sou Thiago Pavinato e, vestido em homenagem ao compositor Burt Bacharach, começa agora a mesa de debates políticos mais amada do Brasil, o Linha de Frente. Os nossos convidados de hoje são Rodolfo Maris, Felipe Monteiro, Carol Curimbaba e Daniela Alves. E nós teremos a sua companhia até às 15h30 desta quinta-feira, dia 9 de fevereiro. E o assunto acabou toda a finesse, né? A gente já entra no barraco da política nacional, eu aqui homenageando o Burt Bacharach, me imagino tocando piano, cantando com a Dionne Warwick, Felipe, os seus jantares chiquíssimos, né? Ao som de Burt é muito fino, é muito chique, é muito elegante, é muito elegante. Aí vira o disco. Agora vira o disco, nós vamos para o Barraco de Brasília, né? Vamos para o Barraco de Brasília, onde a melodia que embala é a pisadinha. Saímos de Bacharach e vamos para a pisadinha. As críticas ao Banco Central não ficam restritas ao Lula. Isso porque a cúpula do Partido dos Trabalhadores, o PT, pretende enquadrar o presidente da entidade, Roberto Campos Neto, com o argumento de que a atual gestão pode levar o governo a uma crise política incontornável. Dirigentes do partido corroboram com a pressão feita por Lula e avaliam até uma eventual troca no comando do banco. Lembre-se que ontem a gente viu que algumas pessoas importantes do PT estavam pedindo para o Lula suavizar. Hoje já mudou tudo. Hoje já mudou tudo. Eu acho que depois do laudo do Marcos Duval falando que isso é normal, né, as pessoas ficam indo e vindo como se nenhuma consequência houvesse. Mas vamos lá. O ministro, né, os ministros, eles tentam amenizar o embate, mas o partido agora ele está reforçando aí essa queda de braços que o Lula iniciou. Ao jornal Estado de São Paulo, ela, claro, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse o seguinte, abro aspas, o fato do presidente do Banco Central ter mandato não dá a ele autorização para irresponsabilidade. Ter mandato não significa ser imexível. Fecha aspas. Acho que isso se aplica a Dilma também, né? Ela tinha mandar, mas não era imexível e talvez isso se aplique ao Lula. Bom, diante de toda a pressão sofrida, Roberto Campos Neto pode ser convidado a dar explicações sobre a política monetária do país na Câmara dos Deputados. O líder do PSOL, Guilherme Boulos, está coletando assinaturas para viabilizar esta sabatina. Por outro lado, meus queridos, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi na contramão dos ataques petistas ao Banco Central. O presidente do Senado defendeu a autonomia do órgão e ainda elogiou o Campos Neto. Abro aspas. O presidente do Banco Central é um homem preparado, muito de bom trato. O presidente Lula realmente é muito determinado em enfrentar o problema de fome, de miséria, de conferir estabilidade ao Brasil. São todos homens de boa intenção e como homens de boa intenção se reúnem, os problemas se resolvem. Fecho aspas. Carol. Eita. E aí? O inferno tá se coçando agora com tanta boa intenção, né? Nossa Senhora. Nossa Senhora. Bom, primeiro, exoneração, né, de Campos, acho que é um caminho um pouco caro para Lula, porque precisa da aprovação do Senado e ele vai acabar se desgastando, tem outras pautas para passarem ali. Mas por que tá toda essa briga, né? Eu sei que a gente fala aí todos os dias, mas passando um panorama para todo mundo ficar na mesma página. Lula já não quer juros altos, é claro, porque ele tem aquele raciocínio de economia, que quer uma economia pulsante, todo mundo comprando. Então, a economia do consumo, que a gente sabe que tem que ser olhada com muito cuidado, porque já foi aplicada outras vezes e não funciona muito bem dessa forma tão atabalhoada, né? Os juros estão altos, isso é um fato, mas para controle da inflação no mundo inteiro está assim. Mas o que acontece? Mesmo Lula falando mal aí das altas taxas de juros, o Banco Central, no início dessa briga toda, falou os juros estão altos porque a gente está numa expectativa
de mais inflação esse ano e também de uma irresponsabilidade fiscal. Falou isso com palavras mais formosas do que essas que eu tô falando para vocês. Palavras formosas. Exatamente, mas falou assim, um tapa com luva de pelica, né? E é verdade, o mercado inteiro está preocupado com essa irresponsabilidade fiscal que o governo está apresentando. Mas aí, para passar panos quentes, a Haddad falou que não, calma, não é assim, olha os nossos programas. Mas o que a Haddad fala? Verdade. É só deixando a história mais ou menos como ela é. Um tentando resolver o problema por um lado e outro gritando pelo outro. Então tá nesse impasse. Agora o último comunicado que o Banco Central soltou foi se explicando mais, falando que está aberto também a ver os projetos aí do Ministério da Economia. Eu acho que o que falta mesmo, o pessoal tem que parar de brigar, parar de rixa. Eu acho que cada um tem a sua ideologia ali. O Banco Central nunca vai ser 100% independente, porque ele faz parte do organismo que é o Brasil. As decisões dele têm impacto para todos os brasileiros, né? Então, de uma forma ou de outra, ele não é 100% independente, tem que ter a comunicação entre todos os pontos, né? Desse jogo de xadrez, mas ele tem que poder atuar, sim, sem interferências políticas. Então, aí que está essa briga constante. Vamos ver como é que vai dar esse fogo no parquinho, né, Felipe, e o Pacheco parece que ele está cantando Altemar Dutra. Você briga também por coisas tão banais. Para que maltratarmos o amor? O amor não se maltrata. E aí? O que vai dar essa queda de braço? Avinato, eu acho que... Primeiro é o seguinte, eu fico espantado que, pelo visto, o único cargo que não cabe nenhum tipo de crítica na República no Brasil é o banqueiro do Banco Central. Quando se faz alguma crítica a ele, vem várias pessoas tentando politizar, não pode criticar, não pode... É um absurdo. Pode criticar qualquer pessoa. República também, vai. Pode criticar qualquer pessoa no Brasil. Também tem mais autoridade. Ponto. Esse é o ponto importante. Esse é o ponto importante. O próprio Trump criticava o tempo todo. Claro. O debate vai ser bom hoje, Felipe. O segundo ponto importante que eu acho é o seguinte, né? Eu não vejo nenhuma possibilidade de exoneração do Campos Neto, mas eu vejo sim que a fritura dele pode levar ele a pedir a demissão do cargo. Mas a fritura, se ele não vai ser demitido, ele só vai ficar crocante. Se continuar dessa forma por mais 30, 60 dias, ele que é uma pessoa de mercado, né, política, eu acho que ele não se segura no cargo. E o terceiro ponto que eu queria colocar aqui... Né, por pressão, então, né? Com certeza, é o ponto que eu coloquei ontem, né? No mundo todo, o Banco Central ele é comprometido tanto com a inflação quanto com o crescimento econômico. No Brasil, não. No Brasil, o Banco Central, por conta do nosso histórico de alta inflação de décadas, né, o Banco Central se atém somente ao controle inflacionário, não é? Então, assim, tem que revisitar isso aí na nossa legislação, institucionalmente, não é? Eu acho que, por exemplo, o Conselho Monetário Nacional, que é o conselho que cuida da banda da inflação, ele tem que começar a cuidar também da banda de taxa de crescimento econômico, né? O presidente do Banco Central tem que pensar, sim, na ideia de crescimento econômico junto com o controle da inflação. Não dá para ignorar uma coisa na outra. Mas daí não porque a taxa tem diálogo. Com diálogo. Com o BNDES. Claro. Qual o BNDES? BNDES, porque o crescimento econômico, em vez do BNDES investir em país caloteiro, investe em casa, investe no saneamento. Isso dá muito emprego. Não, mas com a taxa de 13% tem como ter investimento. Não, do BNDES. Mas quer que o BNDES... O BNDES está emprestando a Cuba isso? Não, mas quer que o BNDES faça o quê, Pavinato? Ao invés de fazer gasoduto lá, faz gasoduto aqui. Investe no próprio país. 13% de taxa de juros? Investe no próprio país. Mas como você quer fazer isso? Quer fazer uma taxa de juros independente do BNDES e do Banco Central? Uai. Qual é a taxa de juros de graça? Qual é a taxa de juros? Você vai qual é a taxa de juros de empréstimo que o BNDES está fazendo para Cuba ou para Venezuela, por exemplo? Qual que é essa taxa de juros? Qual que é a taxa de juros? Vamos lá. Pergunta. Não sei, não vi o contrato de Cuba, não sei quanto é que está a discussão lá. Quanto que pagou? Mas, sim, nada, mas tem que ser mais que 13%, porque não tem outra forma. O Estado pega o dinheiro ou vendendo título de dívida pública, que está precificado em taxa em 13%, certo, né? Ou emitindo moeda. Certo. Não tem outra forma. Então o BNDES, que é o dinheiro do Estado, para ter o dinheiro dele ali para fazer o empréstimo, ele tem que captar o dinheiro a 13%. E sabe o que está acontecendo? Não tem como ele fazer menos. O que está acontecendo é o seguinte, ele capta o dinheiro para fazer o empréstimo, não recebe e pega dinheiro de novo do FGE, que é do Tesouro. Então a gente está tendo um prejuízo de 100%, não de 13%.
Você está preocupado com o BNDES. Eu estou preocupado com o BNDES, preocupado com o dinheiro. Não é só o BNDES. O BNDES fala do nosso dinheiro. Felipe, esses pontos que você trouxe aqui, não é, que podem até ser debatidos também, e que poderiam até mesmo ser relevantes de se colocar. Porém, o que está acontecendo não é exatamente propostas para a melhoria do sistema, mas é efetivamente um assassinato de reputação que está acontecendo. Sim, exatamente. Porque uma instituição séria, com pessoas sérias à frente, o que fariam? Levariam propostas até o Congresso para que se pudesse debater determinadas mudanças ali com relação ao Banco Central ou qualquer outra mudança. Mas isso não está ocorrendo. O que está ocorrendo são várias figuras ali do Partido dos Trabalhadores, não é, cercando, e não só do Partido dos Trabalhadores, claro, cercando o presidente do BNDES para forçá-lo a tomar outras decisões. Ou seja, é uma interferência política no Banco Central. Agora, você vê, o Roberto Campos, desse relatório novo, ele foi gentil. Tá? Ele falou, ok, vamos fazer isso. Ele até abriu margem para isso que você falou. Falou, tá, narra-me factum dabotib juros. Né? Me dê os fatos, me dê o plano e a gente rediscute. Agora, o plano está igual à Conceição do Calbi Peixoto. Se subiu, ninguém sabe, ninguém viu. A gente precisa fazer, o Pavinato, também um storytelling aqui sobre as falas do Lula, tá? Porque em um dos discursos maravilhosos do Lula, ele fala o seguinte: a economia a gente vê depois. Eu coloco aspas nessa fala do Lula, tá? Simplesmente o que está acontecendo, se a economia a gente vê depois, ele não pode vir a público agora e criticar o modo operandi do Roberto Campos, que segurou a taxa de juros até agora. Vamos falar da inflação em janeiro, que foi colocada hoje, 0,53. É a menor taxa até agora, porque se a gente for comparar, por exemplo, a inflação do euro atual, a gente está em 0,73, o que dá um ano 9,2. E no Brasil, se a gente se manter dessa forma, a gente vai chegar a 6,36, o que coloca de novo o Brasil no topo, no holofote da economia. Ele não pode vir a público e falar a economia a gente vê depois e agora começar a criticar o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, de uma forma querendo passar a culpa para alguém. Esse é o modo operandi do Lula até agora. Ele sempre está responsabilizando e tirando dele a responsabilidade de governar. Ele coloca para o outro a culpa caso seja um fracasso ou caso aconteça uma catástrofe economicamente. O Haddad, por sua vez, fica quieto. É o único que teria poder, porque é o ministro da Economia, é o cara que tinha que vir falar a público alguma coisa e não fala nada. Aí vai o Lula e falar de novo aquele monte de asneira que ele está acostumado a falar, não entendendo nada e caindo por terra essa narrativa econômica que ele está falando. Sabe o que você falou aqui? Tem uma frase do Zé Simão, adoro o Zé Simão, a gente sempre gosta do Zé Simão, que tem uma declaração do Lula, entre aspas. Não sei quando sou presidente, quando sou candidato. Fecha aspas. Nossa. Aí, ó. Você entendeu? A resposta do Zé Simão, vocês viram? Não. A resposta do Zé Simão é assim. O que ele falou? Ele falou, quando está fazendo M, é presidente. Quando está prometendo M, é candidato. Quando sabe de tudo, é candidato. Quando não sabe de nada, é presidente. Sensacional. Zé Simão. Eu só posso concluir aqui, porque o que mais incomoda o Lula na inflação é a inflação da comida, que afeta principalmente a população pobre, que é a camada na qual o Lula encontra apoio. Ele precisa, de alguma forma, e isso é só o retrato de quem não teve um planejamento de governo, não teve um plano de governo para apresentar. Ele foi eleito e agora quer fazer as coisas a qualquer custo, a qualquer preço, coloca ministros sem saber o que está falando lá e começa a fazer pressão. Mas ele foi eleito nessa base. Tudo bem, mas isso é o modo operandi da esquerda, que começa a fazer o quê? A ganhar as coisas no grito, e ele não vai ganhar essa no grito. Pode ter certeza que não vai, porque ele não consegue, de fato, exonerar o Roberto Campos. E o que acontece? Encontra apoio nos demais do PT. Ai, vamos falar disso, vamos tentar tirar ele do cargo. Aí vem a Gleice Hoffmann e fala aquela asneira que ela falou, que ele... mas se juntar no grito a Gleice, o Randolph e colocarem o Pablo Vittar de back, o Roberto Campos pelo menos fica surdo. O Pablo Vittar... fazendo um... Ele fica surdo. Você não fez a vozinha hoje, por favor, não faça. Obrigado. É o quê? Vocês estão vendo o céu?